Bom dia, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Quero hoje meditar com cada um de vocês uma palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 29 ao 34, que diz: Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Glória a Deus. Quero hoje salientar a vocês e mostrar o que se passa às vezes na cabeça de algumas pessoas quando age sem calma, sem prudência e não sabe das consequências de ser precipitado. E hoje o tema da nossa mensagem é as consequências da precipitação. O texto sagrado que acabamos de ler é de dois irmãos que eram gêmeos, só que um nasceu primeiro que o outro, que foi o Esaú, e ele tinha o direito de primogenitura ou do filho mais velho. Quando o pai falecia, o filho mais velho ele tomava o lugar do pai, a herança maior era dele, a bênção maior era para ele. E vejamos que Esaú sentiu fome, ele era um grande, exímio caçador e provavelmente naquele dia ele não conseguiu nada. E estava com fome e viu Jacó ali cozinhando um ensopado e junto com o ensopado também tinha carne vermelhas e lentilhas. E pediu para Jacó que ele pudesse provar um pouco daquela comida. E Jacó, espertamente, falou: Tudo bem, eu até te dou, mas vamos trocar, me vende o teu direito de filho mais velho ou de primogenitura. E Esaú disse: Para que me serve isto? Estando eu com fome, isso nada me importa. E Jacó disse: Olha, tudo bem, eu até te dou, mas você tem que jurar que esse direito vai ser meu. Ele disse: Está jurado. Eu estou entregando para você esse direito de primogenitura ou de filho mais velho. E diz o texto sagrado que Esaú menosprezou ou desprezou os seus direitos de filho mais velho. E teve uma consequência muito danosa, muito grave para a vida não só dele, mas também de Jacó. As consequências da precipitação, amados. No livro de Provérbios, capítulo 19, verso de número 2, vai nos dizer o seguinte. Provérbios, capítulo 19, verso 2. Diz o seguinte: Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Ou melhor, quem se precipita peca. Ele vai errar o caminho. Geralmente quem tem essa procedência, e sem refletir, não reflete, não pensa, ele vai pecar
na precipitação. E isso não é bom, porque ser precipitado é agir sem pensar nas consequências daquilo que faz, seja em atos ou em palavras. Como diz lá em Provérbios 14, olha só o que aqui diz, Provérbios 14, 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma ou se precipita mostra que não tem juízo. Então eu te falo nesta manhã, e para você que está ouvindo essa mensagem, que alguns erros podem nos levar à precipitação. E quero citar aqui 4, são muito mais, mas 4 são muito importantes para que você não tenha essa atitude. O primeiro, impulsividade. Impulsividade é a pessoa que age sem refletir, sem pensar, sem calma. E também um outro erro é a vaidade. Tem pessoas que desejam, atrair admiração. É um desejo imoderado de atrair admiração. Pessoas que gostam de mostrar sua vaidade e se precipitam em fazer isso. Outro erro é a falta de esclarecimento dos fatos. Porque às vezes nós queremos agir quando sabemos de alguma notícia ou alguém falou algo para nós e queremos agir sem ter esclarecimento do que realmente aconteceu. Então precisamos procurar saber o que realmente aconteceu de fato para que possamos agir. Não sair precipitadamente, sem calma, perdendo a calma e ficando sem juízo. E a outra, para mim, a mais grave, o erro mais grave, é não consultar a Deus em primeiro lugar. É necessário que você fale com Deus em oração. E pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença em sua vida, para que você não caia nas consequências da precipitação. Glória a Deus. Eu quero mostrar para vocês como tudo isso aconteceu na vida daqueles 2 jovens. Aqui em Gênesis, capítulo 27, a partir do verso 1, vai nos mostrar que o seu pai, o Isaac, que era o dono da herança, o dono daquilo que iria ser futuramente para os seus filhos, principalmente para Esaú. Temos aqui no texto, no título, dizendo: Isaac abençoa Jacó. Essa bênção não era para Jacó, essa bênção era para Esaú. E por ele ser precipitado, ter vendido o seu direito de primogenitura, de filho mais velho, para o seu irmão, ele foi enganado. E olha a tragédia, as consequências numa família a respeito de uma precipitação. Quero ler o texto com vocês. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo a conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. E vejam só, a partir do verso 8, a ideia da mãe.
a Rebeca quanto a essa situação. Vejam aqui as consequências da precipitação. Provavelmente a mãe já sabia do que estava se tratando. Provavelmente a Jacó tinha falado: olha, meu irmão hoje vendeu o direito de primogenitura para mim, porque ele estava com fome, e ela guardou isso no seu coração também. E quando ela ouviu a situação em que Esaú não estava cumprindo aquilo que ele tinha falado, vendido, precipitadamente o seu direito de primogenitura, ela ouviu a conversa do seu pai Isaque, com o filho Esaú, dizendo a ele que fosse caçar e que cozinhasse o guisado que ele mais gostava, e que quando ele voltasse ele receberia a bênção maior. A mãe, ouvindo, vai até os ouvidos de Jacó e disse para ele que o tratado entre os irmãos não tinha sido feito legitimamente, porque Esaú tinha vendido. Sabemos que tudo estava desordenadamente naquela família, sem a consulta de Deus, nem do pai, nem do filho mais velho, nem do filho mais novo, e nem principalmente da mãe. Vejam a partir do verso 8 que diz, olha o que a mãe diz: agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse para a mãe: o meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse, vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa, como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaque perguntou: mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor, seu Deus, me ajudou. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto para que eu possa palpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele o apalpou e disse: a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: você é mesmo o meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu. E depois disse: venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse: o cheiro do meu filho é como um cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que as nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os seus descendentes e os descendentes da sua mãe o tratem com respeito.
Maldito seja aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que o abençoarem. Vejam só o que aconteceu. O plano da mãe, até então, estava tendo sucesso, com engano, lógico, com mentiras, pecado gravíssimo. Mas acredito eu que Deus estava no controle de tudo isso, mesmo com todo esse engano no meio da família, mesmo com todas essas mentiras. Sabemos que Deus não trabalha em engano e nem em mentira, mas por causa da falta de compromisso de Esaú, tudo isso estava acontecendo. Então, muitas vezes, por falta de compromisso nosso com Deus, com as coisas de Deus, por desprezar aquilo que Deus nos dá, a família muitas das vezes paga um preço muito caro, né? A família ou os amigos que estão ao nosso redor também são direcionados a esse tipo de situação, as consequências da falta de calma, de prudência. Quando se há precipitação na ação ou na fala, muitas coisas são direcionadas para dar errado. Mas como já era plano de Deus, nada podia dar errado. Quando você não quer algo, Deus passa para outro, mesmo que o outro não tenha capacidade alguma, mas sabemos que Deus vai capacitá-lo para que a sua obra, o seu projeto continue. Então que você e eu não venhamos nos precipitarmos com aquilo que Deus nos entregou. Que não venhamos ser impulsivos, vaidosos, né? Procurar saber, esclarecer os fatos das coisas que estão acontecendo e principalmente consultar a Deus sobre aquilo que Ele entregou para nós, em nossas mãos. Falar com Deus em oração vai fazer toda a diferença, gente. Vejam que Esaú provocou tudo isso e Jacó recebeu a bênção maior. O pai o abençoou mesmo sabendo que algo não estava correto. Diz ele que a voz era de Jacó, mas sentiu o pelo do corpo do filho de Esaú, que o filho primogênito Esaú, sendo que aquilo que ele estava tocando no corpo de Jacó era a pele de um animal. E para que a gente venha entender um pouco melhor, veja que muitas vezes tem pessoas que querem se passar por você. Ele sentiu o cheiro do seu filho Esaú, porque Jacó estava com a roupa do seu irmão. Às vezes, irmão, tem pessoas que acham que podem exalar o cheiro de Cristo sendo outra pessoa, sendo que Deus conhece as nossas vozes. Deus te conhece por dentro e por fora. Talvez o homem, as pessoas que estão em volta de você não te conheçam, mas Deus te conhece. Ele sabe os planos, Ele sabe os desejos do teu coração. Assim como Ele sabia o de Jacó, assim como Ele sabia o de Esaú, como Ele sabia o de Isaac, como Ele sabia o de Rebeca. Não adianta você disfarçar, não adianta você querer se precipitar, não adianta você querer enganar, você mentir, porque Deus conhece, Deus conhecia aquela família. Deus conhece a tua família, conhece a minha família. E muitas das vezes, irmão, a bênção maior está sobre as suas mãos, sobre as suas vidas, e você tem rejeitado. A bênção maior que eu estou falando hoje nos nossos dias é Jesus Cristo reinando no teu lar, reinando na tua vida, no meio da tua família. É Jesus sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas. E muitas vezes temos rejeitado, mesmo dentro da casa de Deus. Quantas vezes você diz, hoje eu não estou querendo ir para a igreja, hoje eu não estou com vontade,
É com vontade ou sem vontade, meu irmão. Cristo é a prioridade, Ele é a primazia, Ele é o melhor de Deus, o primogênito de Deus, e não devemos, de maneira alguma, nos precipitarmos em vender ou desprezar a obra de Deus em Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, e muitos têm desprezado. E por desprezar a obra de Cristo na cruz do Calvário, muitos vão ficar assim como Esaú. Olha que diz que quando Esaú volta, ele pede a bênção do pai. Vejamos aqui a partir do verso 30. Isaac acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Verso 32 diz: então Isaac perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Verso 33, Isaac ficou agitado, o pai ficou agitado, gente, e começou a tremer muito e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. No verso 34 diz: quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Vejam aqui, irmãos. Lembram quando eu falei das consequências da precipitação? Às vezes você brinca com as palavras. Eu falei da boca para fora. Eu não falei de coração. Eu estava brincando. Não brinque com as suas palavras. Não brinque com as coisas de Deus. Esaú agora está implorando ao pai, cheio de amargura, para receber a bênção maior. Olha, o verso 35 diz assim: porém Isaac respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. 36. Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Vejam só o que diz aqui Esaú: o meu irmão me enganou 2 vezes. Ele também estava querendo enganar o seu irmão, porque ele tinha vendido o direito da primogenitura. Ele pode ter dito, falado da boca para fora, mas o seu irmão levou a sério. Você pensa que o inimigo das nossas almas não leva a sério aquilo que você fala? Aquilo que você diz? As suas ações? Aquilo que você faz? Aquilo que você pensa? Sim. Ele sabe da consequência que virá por você se precipitar. E Esaú sentiu as consequências agora, vendo que seu irmão tirou o seu direito de primogenitura porque ele brincou com aquilo que Deus entregou em suas mãos. O direito de primogenitura, o direito de ser o filho mais velho e receber a bênção maior, de ter herança maior. Vejam só no verso 37, Isaac respondeu: eu já dei a autoridade a Jacó sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora eu não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaac disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Olha, gente, aqui está uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Deus está nos alertando para que não venhamos nos precipitarmos, porque virá consequências. Virá consequências.
Então você pode me perguntar: o que eu devo fazer, pastor, diante de uma situação dessa? O que fazer quando me precipito? O que fazer na precipitação? A primeira coisa que você deve fazer é assumir o seu erro. Assuma o seu erro. Eu errei. Realmente eu me precipitei. Peça perdão a Deus. É a segunda coisa que você deve fazer. Peça perdão a Deus, primeiramente, e também às pessoas que foram atingidas. As pessoas que estavam em volta de você, que também pagaram um preço por isso. Também foram influenciadas. Também sofreram as consequências. Peça perdão. A terceira coisa que eu falo para você: arque com o prejuízo, leve o prejuízo e sustente a sua palavra, que você realmente está assumindo aquilo, que você errou. Diga para Deus: Senhor, eu errei, mas eu necessito que o Senhor me ajude para que eu comece a fazer as coisas certas, que é a quarta coisa que você deve fazer. Começar a fazer tudo certo agora, abençoar aquilo que Deus entregou em suas mãos, agir de forma calma, tranquila, com prudência, para não errar novamente. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que vocês tenham atitudes para não se precipitar novamente. E quais são, pastor, as atitudes que eu tenho que ter para não me precipitar novamente? No Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperar em Deus é a primeira atitude que você precisa para não se precipitar. Espera em Deus. Se Esaú estivesse esperado em Deus, ele teria tido as respostas, como deveria ser feito com a herança, com a bênção maior. E não sair se precipitando, brincando com aquilo que Deus te entregou. Tem gente brincando com os dons, tem gente brincando com os talentos, tem gente brincando com a sua salvação. Não brinque. E a segunda atitude é ter prudência. Pastor, e o que é ter prudência? É ter cautela, gente. Ter calma para tratar de assuntos delicados e difíceis. Como diz lá em Provérbios 16. Vejamos o que diz aqui em Provérbios, capítulo 16, verso 16. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. É melhor ter prudência, gente. É melhor ter calma do que ter a prata. É muito bom você ter sabedoria do que ter o ouro. É melhor ainda ter o conhecimento ou ter a calma, a prudência para resolver assuntos delicados e difíceis do que você ter a prata. Veja o que diz no livro de Provérbios 16. E outra atitude que você deveria ter e que deve ter a partir de agora é refletir. Como diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 25. Pense bem antes de agir ou antes de prometer alguma coisa a Deus. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Amados, quando você reflete, você pensa melhor, você reflete sobre a situação que está passando. Refletir é avaliar e examinar com cuidado todas as possibilidades de sucesso ou de fracasso. No livro de Provérbios 20:25 diz: pense bem, reflita antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Tem muita gente que sai aí falando coisas que não deveria. Se Deus fizer isso, eu prometo que vou fazer isso na obra. Se Deus me der um carro, eu prometo que o carro é só para a obra. Eu prometo que se Deus abrir uma porta de emprego, não vou deixar de ser dizimista.
Eu prometo que se Deus me der isso, eu vou fazer assim. São votos tolos. Então, pense bem antes de prometer algo para Deus. Vejam que a precipitação de Esaú levou a consequências drásticas, a consequências danosas, e ele suplicou pela bênção menor. E o seu pai lhe deu, mas poderia ter evitado isso e ter recebido a bênção maior. E outra atitude que você deve ter, e a última, que eu quero encerrar essa mensagem porque já está longa, é ouvir conselhos. Provérbios 15, vejam só, Provérbios capítulo 15, verso 22, diz o seguinte: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Às vezes queremos fazer coisas sem ter conselhos. Se Esaú tivesse pedido o conselho do pai, o conselho da mãe, a respeito do que ele tinha feito ou desejaria fazer, com certeza ele teria sucesso. Mas por não pedir conselhos a ninguém, fracassou. Se ele começasse a perguntar o que eu devo fazer com esse direito de primogenitura, pedisse ao pai a direção: pai, um dia que o Senhor deixar isso comigo, o que eu devo fazer? Ele não fez. E assim acontece em nossas vidas. Provérbios 24 também nos diz, olha só, 24, versículo 6, olha só o que diz. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Quando você, amados, entra numa batalha, sabendo que muitas vezes estamos numa batalha espiritual, interna, interior, e às vezes até material. Diz aqui que é preciso planejar bem. Como é que eu devo fazer? De que forma? Eu preciso agir. Aí diz aqui, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Procure pessoas sábias, homens de Deus, mulheres de Deus, para te orientar, pessoas da sua confiança, para que você vença essa batalha. Quando ouvimos conselhos, isso significa que estamos prestando atenção e consideramos a opinião ou orientação de outra pessoa sobre uma determinada situação ou decisão que precisamos fazer. Então, saiamos daqui hoje aprendendo que quando nos precipitamos, não pedimos a direção de Deus, agimos sem refletir, sabemos que virão consequências e consequências graves. Então que você possa refletir nesta palavra, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê a direção, calma, tranquilidade para resolver essa situação. Eu quero deixar aqui essa palavra nesta manhã e que você seja abençoado com ela em nome de Jesus. Até mais.